Olá, bom dia, tudo bem com todos? A aula de hoje é Geografia e o tema é Densidade Demográfica, beleza? Então vamos lá. Se fizermos uma pesquisa, vamos notar que entre as pessoas de 15 a 25 anos em estado de reprodução, nenhuma quer se reproduzir. Desde os anos 70, com a chegada da contracultura, os anticontraceptivos, a sociedade tenta planejar, prender a cegonha, controlar a gravidez, planejar o momento de fazer um filhotinho. E há algumas gerações, os governos procuram chegar a uma equação que consiga deixar o sistema público em equilíbrio. Porém, nem tudo está nas mãos do governo. Suponhamos que todas as jovens do Brasil consigam realizar o que planejam. Eu me refiro a não engravidar, nem por acidente. Porque já há algum tempo, a maioria das gravidez que acontece na idade de 15 a 25 anos são acidentais, não foram planejadas, salvo alguns casos. Então, após a Segunda Guerra, lá pelos anos 50, tivemos a geração Baby Boom, a volta do crescimento econômico num mundo que estava por se recuperar de uma guerra. Mais mão de obra para fazer a reconclusão. Um mundo fragmentado por duas grandes guerras. Sim, o mundo. Já que influenciou todos os países, mesmo os que não participaram diretamente, influenciou indiretamente o mundo inteiro. Então, tivemos alguma geração. A Baby Boomer, que é 1946 a 1964. A geração X, de 1965 a 1980. A geração Y, de 1981 até 1996. A geração Z, ela é de 97 até 2012, conforme as conveniências do Estado. Sim, influenciadas. Imagine que as propagandas, os outdoors, os filmes, a cultura, as festas, o formato da fala pode incentivar, puxar tendências, sugerir. Quem detém o poder, a mídia, nós podemos chamar de indústria cultural. Imagine uma foto dos anos 50 com uma foto de uma família. Como seria essa família? Uma mesa, vários filhos, uma esposa do lar, um esposo com um sorrisão, mesmo tendo que trabalhar para 6, 8 bocas. Será mesmo que esse casal era feliz? Ou apenas um símbolo, uma imagem para convencer outras pessoas? Um símbolo, um estilo de vida. Hoje temos a inversão, o estado inflado de pessoas e o sistema econômico que gera cada vez menos empregos com a mecanização.
Na verdade, nós podemos notar que o método do capitalismo criou uma ideia de economizar investindo em mecanização, usando menos pessoas, tentando economizar na mão de obra. E com isso, criou cada vez mais desemprego e uma necessidade de que se reproduza numa escala cada vez menor, pois não há emprego para todo mundo. E o excesso de gente para o Estado é um problema social. O que é um problema social? Pois é, quando foi substituído homens por máquinas nas lavouras, houve uma intensa migração das famílias do campo para a cidade, desde a Revolução Industrial. Com a falta de trabalho no campo e com o advento da tecnologia, hoje, cada vez mais máquinas substituem mão de obra humana. E por isso, para complicar, são máquinas importadas. Máquinas que não geram mão de obra aqui, né, em sua fabricação. Então, não gera emprego para fazer essas máquinas aqui, e sim em outro lugar do globo. Então, cada vez mais temos uma diminuição de oferta de trabalho. Logo, trata-se de uma transição demográfica que aos poucos se caracteriza à nossa frente. Cada vez mais nascem menos pessoas, à medida que a sociedade começa a se cuidar, com mais acesso a diversos tipos de anticontraceptivos, inclusive distribuídos de graça pelo SUS. E cada vez que ela se previne cada vez mais, cada vez nasce menos criança. À medida que a ciência está estudando e a medicina evoluindo, cada vez mais as pessoas vivem mais. E com isso cria um gargalo do ponto de vista geográfico, com menos pessoas nascendo, mais pessoas vivendo mais tempo. É isso, pessoal. Essa é a transição demográfica, uma equação a ser administrada. Já não tenho dedos para contar quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta paz, quanta mentira, quanta falta do que fazer. A volta de um crescimento econômico em um mundo que estava por se recuperar de uma guerra. Era necessário mais mão de obras para fazer a reconstrução de um mundo fragmentado por duas grandes guerras. Sim, o mundo, já que influenciou todos os países, o mundo. Mesmo os que não estiveram diretamente envolvidos em guerra, mas influenciou o mundo inteiro. Barbaridade. Conforme a conveniência do Estado, é influenciada a sociedade. Imaginemos que as propagandas, os outdoors, os filmes, a cultura, as festas, o formato da fala, da construção, do desenho, pode puxar tendências, sugerir as ideias da pessoa. Sim, quem detém o poder, a mídia, né? Esse poder oculto que nunca aparece diretamente, será que eram mesmo felizes? Uma pessoa trabalhando para alimentar de 6 a 8 pessoas? Ou era a imagem de um estilo de vida?
Hoje nós temos uma inversão, um estado inflado, um sistema que gera menos emprego a cada vez, por causa da questão da mecanização, muitas pessoas ociosas, pouco emprego. Cada vez mais o sistema capitalista procurou economizar gastando menos mão de obra. E com isso acabou construindo cada vez menos emprego. E em uma escala que tinha mais mão de obra. Então isso se tornou um problema social. O que é um problema social? Mas o meu amor me cura de uma loucura qualquer. E se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Me diz uma coisa. Uma sociedade que se desenvolve e prospera, qual é o primeiro impacto que acontece na demografia deste país? A fase de desaceleração demográfica é uma característica típica de que tipo de país? De quais países? Quais são os efeitos que acontecem em um país com elevado índice de natalidade? O que acontece se em um determinado país as pessoas começarem a viver mais? Qual o impacto que isso gera na sociedade? Suponhamos que haja um alto índice de natalidade em um determinado país. O que acontece nesta sociedade então? Quais os efeitos que gera em países com alto índice de natalidade? Qual é o primeiro impacto da prosperidade mencionado em relação à demografia de um país? Podemos afirmar que a transição demográfica é uma ferramenta que serve para explicar as mudanças populacionais de uma sociedade ao longo do tempo? Explica a sua resposta. Liste no mínimo 2 pontos de atenção na chamada quinta fase da transição demográfica. Organize um mapa mental com todo o conteúdo estudado nessa aula. Mais uma agora, para acabar. Com suas palavras, me explique como o número de habitantes de um país interfere no transporte, na saúde, educação e sistema previdenciário do país. Explique isso. Beleza? Tamo junto. Gostou? Dá um joinha. Segue nós no canal. Se inscreve lá. Um abraço. Até logo. Do Pro Doidão, os alunos malucão. Au! Se você tivesse ciência, como seria sua consciência?
todos. Eu sou o Prodoidão. Ops. Eu sou o professor Denis, o Prodoidão.